Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética, né? E eu quero iniciar esse programa recordando que no último dia 20 de outubro de 2011, um dos melhores biblistas do mundo, Frei Carlos Mestres, fez 80 anos de vida e atualmente está vivendo em Unai, no noroeste de Minas. Parabéns ao Frei Carlos Mestres e a quem não leu ainda um dos 60 livros do Frei Carlos Mestres sobre interpretação da Bíblia, eu aconselho. Leia, encontre nas livrarias católicas aí, você vai adorar. E hoje, aqui no nosso Palavra Ética, nós, com muita alegria, estamos aqui para entrevistar Pedro Paulo de Abreu Pinheiro. Bem-vindo, Pedro Paulo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na TV Comunitária e, ao mesmo tempo, já deixar aqui a nossa felicitação pelo aniversário da companheira Caiafa, uma companheira valorosa, de muitas lutas. É sempre um prazer estar aqui na TV. Ok, Pedro Paulo, bem-vindo. Pedro Paulo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, em Minas Gerais, o Sintecte MG. Pedro Paulo também é formado em História e formado em Literatura Dramática, né? Pedro Paulo, aqui no Palavra Ética, normalmente a gente começa do começo, né? Conte para nós um pouquinho da sua história. Quem é você? Onde você nasceu? Quais as principais influências e marcas da infância, da adolescência? Por que você resolveu se tornar um funcionário dos Correios e depois um sindicalista? Eu nasci em Linhares, no Espírito Santo, tenho 58 anos de idade, então em 1958. E filho de lavradores, pessoa simples, né? Tive uma infância bem tranquila, mas quando eu tive 10 anos de idade, um tio meu faleceu aqui em Belo Horizonte, e naquela época os pais orientavam os filhos a vir tomar conta, né, das mulheres que ficavam viúvas, fazer parte como companhia. Então, numa dessa situação, eu acabei vindo para Belo Horizonte. Por casualidade, você caiu em Belo Horizonte. Acabei caindo aqui e me transformei em mineiro em 1967. 67. Eu tinha apenas 4 anos de idade. E em 67, vim para essa cidade maravilhosa, fui estudar também lá no bairro Santa Efigênia, até onde a Caiafa, depois eu me conhecia lá por ali, e mexendo já com poesia, naqueles movimentos, fui estudar no colégio estadual, e já foi um incentivo para a inicialização da militância, né, naquele período de ditadura. Naquele momento nós atuamos. Então você se tornou um militante antes de se tornar um funcionário dos Correios? Já me transformei na juventude um militante no movimento estudantil. No movimento estudantil fui fazer o curso de História, fomos perseguidos. Qual faculdade? Na FAF-BH. FAF-BH. E de lá para cá, na UFMG, fiz o curso de teatro universitário, né, na década de 80. E nesse meio tempo, comecei a mexer com literatura dramática, com teatro, que foi a minha primeira realização profissional. E já também em 79, combinando a isso, entrei, até por intermédio de uma discussão política dentro do movimento estudantil, entrei nos Correios, fiz o concurso, para atuar na organização política com os trabalhadores ali dentro, nas reivindicações. Me transformei em um operador de telex. E de lá para cá estou há 32 anos nos Correios, atravessando todas as lutas da categoria no regime militar. Então, eu participei de toda a fundação das associações dos trabalhadores em Minas e no Brasil inteiro. Depois, na luta pela construção dos sindicatos, porque naquele período era proibido ter sindicato, né, no governo da ditadura. E só conseguimos isso com o advento da Constituição Federal em 1988. Então, nós temos um caminho, uma trajetória em cima da luta construída pelas necessidades da própria pobreza da nossa classe social, vislumbrando sonhos, né, melhorias e engajados naquela realidade
triste, mas ao mesmo tempo importante de ser levada adiante. Então, as lutas que nós travamos naquele período foram lutas muito importantes. A década de 80 foi uma década muito combativa, né? A construção do PT, dos partidos de esquerda, né? A luta contra a ditadura militar, a construção da CUT, reorganização da UNE, quer dizer que foi uma efervescência social, né? De movimentos, a construção, o fortalecimento do movimento sem terra, quer dizer que todo esse tipo de movimento, acabei participando um pouquinho de cada um deles, mas mantendo ali principalmente o trabalho no movimento sindical dos trabalhadores de Correios. Ok. Pedro Paulo, aproveitando a deixa aí da sua formação na área de literatura dramática, né? Nós participamos há pouco aí, né? Você ajudou a coordenar 29 dias de greve dos Correios no Brasil. Muita gente ficou bravo com os carteiros, né? A situação hoje no mundo dos Correios está dramática? Qual a análise que você faz? Olhando assim, na sua história, nos Correios, você lembra quantas greves já foram feitas nos Correios? Se for comparar assim nas últimas décadas, uma tendência de piora da situação. Qual a análise, para começo de conversa, antes de eu te perguntar por que vocês fizeram a greve, quais as conquistas ou não da greve, qual a análise que você faz hoje da empresa dos Correios e Telégrafos no Brasil? O Correio é uma empresa que é estratégica para o governo, né? Que é uma empresa de comunicações. Empresa pública? É uma empresa pública, é a maior empresa em quantidade de trabalhadores do governo brasileiro. Quantos? Né? São 110 mil funcionários. 110 mil funcionários. Né? E é uma empresa que presta serviço de relevância contundente. É a empresa. Agora, espera aí, são 110 mil funcionários primarizados ou tem terceirizados também? Não. Além desses, hoje nós estamos com 48 mil terceirizados. Mas isso não aconteceu sempre, né? Antigamente, quando eu entrei no Correio, em 1979, só tinha funcionários contratados pelo Correio. Da primeira linha. Então, exatamente. Hoje já tem quase 40%. Hoje já tem um terço já terceirizado. Exatamente. Isso em função da política, porque o capitalismo, nessa loucura dele, nessa ganância de alguns patrões quererem tomar conta de tudo, parasitando a população pobre, então eles querem abocanhar tudo aquilo que dá lucro. Na verdade, o Correio não surgiu para dar lucro, serviu para ser uma empresa de serviço social. Mas como todas as empresas foram bem organizadas... prestação também de um serviço essencial, viabilizar a comunicação. Viabilizar a comunicação, não só isso. Eu lembro em 84... há 27 anos atrás, quando eu fui fazer um noviciado no Pernambuco, não tinha nem telefone, para telefonar a gente tinha que pegar uma fila lá numa cabinezinha. O telefone era mais caro que uma casa. O papai e a mamãe aqui no noroeste de Minas, então a comunicação era feita por cartinha. Então, quando chegava uma cartinha, assim, demorava 5, 6 dias para sair aqui do noroeste de Minas e chegar lá no sertão do Pernambuco, né? Era uma função essencial. Uma felicidade, né? Mas hoje parece que o Correio não transporta só carga, né? Não, o Correio ampliou muito, né? Porque a carta hoje é cerca de 3%. Hoje o Correio trabalha com SEDEX, correspondência de todo tipo, malotes, né? Mexendo com serviço de valores, livros didáticos, né? Atua no Judiciário, atua no MEC, né? No Ministério da Educação e Cultura. Entrega mercadorias de geladeira para baixo e para cima. De tudo, né? O Correio foi até o ano retrasado a segunda maior frota terrestre de viaturas. Está presente em todos os municípios brasileiros. Em todos os 5.600 municípios. Aí faz o serviço hoje bancário. Lotérica. Como se fosse, né, um serviço correlato aos bancos. Mas o trabalhador acaba sendo obrigado a tudo isso que era desvio de função, dessa amplitude, dessa ampliação da produtividade, a ser pau para toda a obra, mas na hora de receber, recebe com um salário 4 vezes mais baixo do que na década de 70. Qual que é o salário hoje do... O salário hoje de um trabalhador do Correio básico é R$ 807, contra... Isso para o carteiro? Isso para o carteiro, para o atendente, para o operador de tiragem de transbordos, para o auxiliar administrativo, enfim, em síntese. Depois para 70% da categoria, esse é o salário inicial. R$ 807. E é o seguinte, antigamente esse mesmo carteiro
entrava no Correio ganhando 5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 2.750. E você está falando dos primarizados e os terceirizados, 30% hoje os ganham? Os terceirizados ainda também, ganham não? menos, porque você tem ainda o salário, aquilo que seria aquela questão do salário indireto, que seria a questão da saúde, né, prevenção à saúde, o ticket de refeição, a cesta básica, coisa que, para ludibriar o trabalhador, em vez deles darem um salário maior, eles foram dando esses salários indiretos para depois não ter que pagar 13º, né, na hora das férias, na hora quando você aposenta. Então, quando você aposenta, que você já está velho, que precisava ter melhores condições salariais, você acaba perdendo tudo isso e fica com cerca de 60%, 50%, no momento em que suas células já estão em fase terminal, que você precisaria de ter melhores condições preventivas à saúde e tudo mais. É uma verdadeira aberração que só o sistema capitalista pode gerar esse tipo que, como você falou, passa do dramático, né? Passa a ser tétrico. Pedro Paulo, qual foi a pauta de reivindicação nesses 29 dias de greve? E depois eu vou te perguntar também se qual a conquista que teve e se tem iminência de retomar a greve ou não. A pauta de reivindicação desses 29 dias de greve, que foi a greve mais longa da história do Correio, desde o início da ditadura militar. E teve uma adesão. Que teve uma adesão maciça da categoria, mais de 60%, 70% no país inteiro. Em princípio, a luta contra a privatização dos Correios. Essa é a principal bandeira nossa. Segundo, a contratação de 35 mil novos cargos no Brasil inteiro. Porque você sabe que a terceirização não é emprego, é bico. O cara trabalha ali 3, 4 meses e depois a empresa manda ele embora, contrata outro, manda embora e ela vai utilizando, sugando o sangue daquela pessoa e utilizando o lucro em mercado cambial, mercado financeiro e tudo mais. Então, as duas principais questões eram a questão da luta contra a privatização, aí logicamente com a estabilidade do emprego, e a questão da luta, como eu falei antes, para a efetivação de novos concursados, porque o trabalhador hoje não está dando conta do serviço. Você falou abrir concurso para mais 35 mil para que desse vazão à necessidade da demanda. Hoje, o que acontece? Você vai entregar uma carta para a população, um SEDEX, etc. Ele já chega na mão do carteiro com prazo vencido. Prazo último dia. Se você tem que pagar uma conta de luz, qualquer coisa, já chega lá muitas vezes no escaninho, no distrito daquele trabalhador, com prazo vencido. E, além disso, a defasagem é muito grande. Então, a terceira reivindicação principal nossa também era uma reivindicação que, juntando tudo, daria 74% de reajuste salarial, que vem desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso até agora, com a defasagem estrondosa. Ok, está aí a pauta de reivindicações, está boa a prosa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e nós continuamos essa prosa daqui a pouquinho. Hoje, aqui no Palavra Ética, nós estamos entrevistando Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Minas Gerais, o Sintect. Pedro Paulo também, além de ser funcionário dos Correios e presidente do sindicato, é formado em História e Literatura Dramática. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Pedro Paulo de Abreu Pinheiro. Pedro Paulo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Minas Gerais, o Sintect. Pedro Paulo é também formado em História e em Literatura Dramática. Pedro Paulo ajudou a coordenar a greve de 29 dias dos funcionários dos Correios no Brasil, ultimamente, e que está em discussão se retoma a greve ou não. Pedro Paulo, no final do primeiro bloco, aqui no Palavra Ética, você estava falando da pauta da reivindicação, o porquê da greve. E você estava dizendo que um dos pontos era a luta contra a privatização dos Correios. Mas, cara, quem dizia que ia privatizar Correios, Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal? Era o Fernando Henrique Cardoso. Agora é o governo Dilma, depois do Lula. Você falou isso de forma irônica, tem assim, oficialmente isso, ou é de forma clandestina através da terceirização que está acontecendo a privatização? Como é que é essa história? A terceirização é uma das faces da privatização. É uma privatização sem rótulo? É uma privatização sem rótulo e é uma privatização nesse sentido covarde, porque ela tira o emprego do carteiro, colocando um outro carteiro que não é funcionário do Correio. Tira o emprego do motorista, colocando outro motorista que não é funcionário do Correio. Que vai ganhar menos. Que vai ganhar menos. Que tem menos preparação. Que não vai ter a mesma qualificação e que, portanto, vai prejudicar. Vai ter que trabalhar correndo, cumprir metas. Exatamente. Sem contar que a população acabará sendo ainda mais mal servida, até porque, para isso, eles estão prejudicando toda a organização do serviço para justificar o atraso das correspondências, para justificar que a população está insatisfeita, quando, na verdade, o governo deveria era contratar mais gente, na medida em que, com o avanço tecnológico dos meios de produção, o trabalhador, a mesma quantidade de trabalhador, não dá conta do volume de serviço cada vez mais, porque o Correio de hoje não é o mesmo Correio de ontem. A população hoje triplicou a quantidade de pessoas. Então, as necessidades também são outras. Então, a agilidade disso tudo mudou. Então, eles não querem fazer com os profissionais próprios do Estado, o Estado não quer pagar, não quer investir, Na verdade, é uma exigência dos capitalistas internacionais, da DHL, da TNT, UPS, FedEx. Na era FHC, eles implantaram todo esse tipo de gente aqui dentro, que são pessoas que já trabalham com a terceirização nos grandes países, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha em síntese, na Europa e nos Estados Unidos. E agora eles estão mudando esse modelo para cá, pressionando. Por quê? Porque com a crise de lá, eles abocanham o dinheiro dos Correios aqui, privatizando, levam o lucro lá para fora, deixando a população cada vez mais pobre, em condições mais miseráveis e inadequadas de trabalho e também de qualidade. Então, o que nós queremos é uma empresa pública, 100% estatal, prestando serviços baratos e de qualidade. E, para isso, precisa apostar no maquinário e, sobretudo, no essencial, no trabalhador, na formação, na qualificação, para que ele faça essa engrenagem da empresa com a sociedade. Inclusive, passando por concurso público para contratar no mínimo mais 35 mil trabalhadores e não continuar crucificando os trabalhadores terceirizados. Exatamente. O Correio demitiu só em 2009 10.500 trabalhadores. De 2008 para cá não tem concurso público. Então a lógica está sendo essa, diminuir os funcionários dos Correios e aumentar os terceirizados? Exato. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com 48 mil. Há 10 anos atrás, tinha cerca de 20. Você fala isso terceirizado? Mil terceirizados. E, segundo o próprio ministro das Comunicações, quando era ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, até o ano de 2015, que ia ter a empresa com cerca de 48 mil funcionários e 150 mil terceirizados. É a mesma política da CEMIG, que em 1997 tinha 21 mil trabalhadores, primarizados, com a terceirização. Sem nenhum terceirizado. Sem nenhum terceirizado. Então, o Correio está adotando a política da CEMIG, que os eletricitários são contra, porque já viram na prática que está gerando uma morte a cada 45 dias, porque o trabalhador não é qualificado, sem contar que aumenta as tarifas. Também no Correio aumenta as tarifas, já é uma das tarifas mais caras de Correios do mundo,
enquanto entidade estatal. E o que acontece? Na CEMIG hoje só tem cerca de 12 mil trabalhadores e vai reduzir para provavelmente menos de 7 mil. Triste. No Correio também é a mesma lógica. Nos petroleiros, vale a pena também chamar aqui a direção dos petroleiros, isso já foi empregado. Hoje você tem cerca de 60 mil petroleiros e quase 300 mil terceirizados. Isso na Petrobras. Na Petrobras. Então quer dizer que é preciso entender que não é uma política só do Correio. Agora, quem é que paga o pato? A população e o trabalhador. O trabalhador porque ele vai ser demitido. Ou ele vai ter que pegar o serviço de 3, 4, vai acabar ficando louco. Né? Nós já temos mais de 15% de trabalhadores com problemas psíquicos, porque não conseguem dar resposta, a pressão de dentro da empresa é muito grande, né? E a pressão também da população usuária, que ela precisa ter uma coisa com qualidade na hora, né? Ela paga por isso e ela não tem. Sem contar que a população de baixa renda, ela ainda é mais prejudicada. Hoje, por exemplo, você já não tem o carteiro para entregar a correspondência nas periferias, nas favelas. Você vai ter em dias alternados. Por quê? Falta o trabalhador. Então a greve é em função disso, é um alerta contra os baixos salários e contra as péssimas condições de trabalho e a ineficiência proposital do governo que quer terceirizar e, nesse sentido, privatizar. Agora, Pedro Paulo, na CEMIG nós sabemos que após embarcar nessa canoa furada da privatização na prática, e aí aumentando gradativamente o número de funcionários terceirizados, só nos últimos 11 anos, 111 trabalhadores terceirizados da CEMIG foram mortos em chamados acidentes, né, com eletricidade. Não é bem acidentes, é algo meio planejado, né? Então eu te pergunto, e aí com essas relações, nos Correios também, acontece, entre aspas, acidentes? Acontece. Você fez referência a 15% de pessoas com problemas psiquiátricos. Acidentes também Acontecem muitos acidentes dentro do maquinário, porque com o maquinário totalmente moderno, se a pessoa não tiver uma atenção, né, ela pode ali se acidentar facilmente. Só que esses acidentes, normalmente, eles são escondidos. Tem também o caso de que a pessoa, por ela não fazer o serviço adequadamente, ela acaba prejudicando o coletivo. E aí, quando chega na rua, o motorista, trabalhadamente, pode ser vítima ou vitimar alguém, né? Naquela pressa, naquela falta de habilidade. Também é o caso do carteiro, muitas vezes, que não é qualificado, ele vai entregar a correspondência, entrega a correspondência equivocadamente, entrega de uma maneira errada e tal, e isso joga a população contra o trabalhador. Então, quer dizer que isso tudo acarreta acidente. Há casos, como a correspondência está chegando já vencida, com a data de vencimento já ultrapassada, de o carteiro ser agredido fisicamente, né? Sendo que ele não é responsável por isso. Então, isso tudo é por conta dessa ingerência, dessa maneira de querer utilizar formas escusas aos interesses da população e dos trabalhadores. Pedro Paulo, o nosso tempo aqui é pequeno e passa rápido. Eu quero te fazer várias perguntinhas. Em poucas palavras, qual a avaliação dessa greve de 29 dias? Teve conquistas? Tem risco de retomar a greve? A greve ela foi derrotada devido a dois fatores. Primeiro, a burocracia sindical ela foi muito comprada. Dos mais de 700... Não teve conquista nenhuma? Não, você teve conquista. Por exemplo, você reivindicou R$80 de aumento linear, a lei dos 6,87. R$80 significa percentualmente alguma coisa? Você teria em média aí 10%, 15%. Só que, veja bem, as nossas perdas ultrapassam uma necessidade de reposição de 70%. Então, no marco, está muito distante o que você precisa do que foi repassado pelo governo. Sem contar que isso se deveu ao fato de muitas direções sindicais terem passado para o lado dos patrões, tá certo? Mais de 700 lideranças viraram chefes, diretores e tudo mais. Então, a burocracia sindical é muito grande. Também pela própria inexperiência do trabalhador de ter uma condução diante do TST. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, teve uma atitude totalmente política.
passando por cima da Constituição Federal, do direito de greve, do direito de dissídio coletivo, quer dizer que... Julgou ilegal a greve, ameaçou... Julgou a greve legal, mas obrigou todo mundo a voltar ao trabalho, senão ela seria... teria que pagar multa de 50 mil reais. Então é uma maneira totalmente calhorda de fazer a coisa, tá certo? Então, agora, a categoria voltou totalmente descontente, porque as questões essenciais, que é a melhoria das condições de trabalho, o aumento do efetivo e do que diz respeito à política, uma garantia de estabilidade do emprego, não foram atendidas. Então, o inconformismo e a indignação quanto ao desrespeito à dignidade humana dos funcionários continua? Continua, e isso mostra que o próprio governo está numa crise muito grande. Por quê? Você tem um governo que vai ter aí uma inflação altíssima, né? Com salários totalmente rebaixados. Né? Passou 13% para o salário mínimo. E daqui a pouco está todo mundo ganhando salário mínimo. Né? Então, quer dizer, eu quando entrei no Correio ganhava 5. Hoje o cara que entra ganha menos de 1,7. Então, daqui a pouco todo mundo ganhando salário mínimo. Então, essa crise mostra o quê? Que eles vão fazer o possível para manter o salário arrochado, para responder às necessidades dos grandes capitalistas. E a população trabalhadora vai começar a reagir. Por isso tem uma greve grande como essa, tem outras como a dos bancários e virão outras, petroleiros, eletricitários, metalúrgicos. Da Justiça Federal agora está em greve. A Justiça está em greve. Os professores fizeram uma greve de mais de 110 dias. Tudo para manter o piso, né? Um piso melhorado. Então, uma perguntinha simples. Olhando a perspectiva da sociedade, onde a gente, nossa, mas greve no setor público, na saúde, na educação, nos Correios, afeta tanto, complica tanto. Pelo que você está sinalizando aí, há risco de que a greve seja retomada. Há risco de que a greve seja retomada, se não nesses próximos dias, mas muito antes da próxima data base, porque a situação não está resolvida, está longe de ser resolvida. E aí uma perguntinha então, nosso tempo está quase terminando. Qual a importância dos funcionários do serviço dos Correios para a sociedade e o que você espera que é assim, tarefa da sociedade na relação com os Correios ou os funcionários dos Correios? Os funcionários dos Correios fazem um serviço fundamental, desde a comunicação entre todos os setores, os 5.600 municípios, atende os aposentados na maioria dos municípios, atende todo o sistema de saúde, né, com as correspondências que lá chegam, estatais, atende todo o serviço educacional através do MEC. Então, né, não é justo alguém da sociedade brigar com o carteiro, não? Não, atende o judiciário, o legislativo, o executivo, e a sociedade tem que tomar para si a tarefa de manter os Correios como uma empresa pública estatal, porque senão isso acaba. Porque senão, quando o patrão da iniciativa privada enfiar as mãos nos Correios, ele só vai querer o lucro e a população que se vire. E aí tudo vai ser mais caro e vai ser mais difícil e com menos qualidade. Pedro Paulo, eu encontrei você outro dia, foi motivo de alegria para mim, numa grande reunião no Sindicato, com representantes de dezenas de movimentos sociais, sindicatos, tentando dar mais unidade na luta dos movimentos sociais e populares, né? E, de outro lado, a gente vê assim que parece que aquela análise que o grande Karl Marx fez, que o capitalismo tem contradições intrínsecas, né? Que ele está assim, caindo de podre, né? Se diz, veja, confira a Europa, né? Grécia e tal. Uma palavrinha, você acha que é fundamental criar essa unidade de luta e também a sociedade se sensibilizar mais para isso? É o que dizia o Barbudo, trabalhadores de todo mundo univos, né? É uma luta de classe contra classe e estamos aguardando o socialismo fazendo parte da nossa luta. Ok, obrigado, Pedro Paulo. Obrigado um abraço a todos. Ok, então entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios em Minas Gerais, formado em História e Literatura Dramática. Obrigado à direção da TVC BH, obrigado aos funcionários que nos ajudam aqui, obrigadão de coração a você, telespectador, telespectadora. Recordando, quem quiser mais informações sobre o trabalho do Sindicato dos Correios, tem em contato através do e-mail do Pedro Paulo, sintectmg@ig.com.br. Lembrando também que a programação da TV Comunitária de BH está acessível via internet, através do www.tvcbh.com.br. Comunique-se conosco, se quiser, através do palavraetica@gmail.com.
Até o próximo programa, com a graça de Deus.